Quando você faz o Prime, a formação avançada, a ideia é que você seja especialista em abertura de mercado, que você resolva a sua vida até 10 horas da manhã. A ideia do Prime é você operar 1 hora por dia, sendo especialista em abertura. Porém, caso você não consiga, só possa operar depois das 10, no horário do almoço ou na parte da tarde, também dá. Mas a ideia do Prime é para você que está no processo de transição de carreira, quer viver de bolsa de valores. Então a ideia é você ter liberdade. É que você possa resolver a sua vida das 9 às 10 horas da manhã e lá no chat você digita surfando, estou pegando 400 pontos do índice, 10 pontos de dólar. A ideia é essa, você ser especialista em abertura de mercado. Então, esse operacional que eu vou te passar agora é para você ser especialista em abertura de mercado. Então vamos lá. Essa aula 1, a gente vai falar de especialidade de abertura do mercado, ok? Ou seja, o mercado amanheceu lá em cima, o mercado amanheceu lá embaixo, o mercado amanheceu entre médias. O que eu faço? Segundo a visão americana. Tem diversas maneiras de a gente fazer entradas de abertura. Eu vou do mais simples para o mais difícil. Sendo que o mais simples dá muito dinheiro, que a galera do Prime é apaixonada em fazer. Vamos imaginar uma determinada situação. Vou pegar uns dias fáceis e posteriormente uns dias difíceis. Tá? Vê se você consegue enxergar aqui comigo. No dia 21 de janeiro, você consegue perceber que a primeira barra do dia, ela fez uma barra verde, fechamento perto da máxima, uma barra de corpo. Eu vou circular para você ver muito bem aí na sua casa. Tá vendo essa primeira barra do dia 21 de janeiro, quarta-feira da semana passada no mini índice? Você percebe que é uma barra de corpo, uma pequena sombra na parte superior? O que quer dizer essa barra? Essa barra tem uma forte força compradora. Concorda comigo? Essa primeira barra do dia? Legal. Então já vai pegando a manha. Barra de corpo, barra de amplitude, muito corpo e pouca sombra. Segundo detalhe, você consegue perceber que o fechamento da barra de número 1, ela fecha acima de todas as médias? Então anota aí, ó. Você consegue perceber que o fechamento da primeira barra fechou acima da VWAP do dia, acima da nova exponencial, acima da Golden Line, acima da média de 20 aritmética e acima da média de 200? Você consegue perceber que o fechamento está acima de todas as médias? Maravilha. O que isso significa na prática? Os institucionais brasileiros, bancos, corretoras, fundos e assets, XP, BTG, Clear, Modal, Nova Futura, Itaú, Banco do Brasil e assim por diante, eles estão com uma tendência compradora no dia 21 pelo posicionamento das médias. E o institucional americano, banco, corretora, fundo, asset dos Estados Unidos também estão montando uma posição de compra. Você consegue perceber que a Golden Line também está na parte inferior do preço? O que isso significa? Tanto institucional brasileiro quanto institucional americano, eles estão posicionados para uma movimentação de compra. Então, isso vai favorecer muito um movimento de forte alta, ok? Então, a galera do Prime gosta bastante de ver esses dias. É onde eles aumentam o número de contratos dentro do gerenciamento de risco e surfa um movimento bacana, sendo uma entrada e uma reentrada. Marquinhos, é só isso? Não. Onde está o primeiro segredo? O primeiro segredo, ele está aqui. Quando o mercado abre, ele faz exatamente esse movimento. Dificilmente você vai ver um americano entrando com muita força. É muito difícil ter uma barra verde, uma barra de compra, e o americano no primeiro minuto de mercado sai arregaçando disso. O americano, ele é muito metódico, tá? Já tive a felicidade de, pô, em mesa, em broker, ter mentoria com caras que ganham milhões de dólares todos os meses. É muito legal. Então, o que eles falam? Marquinho, como a gente opera com lote muito pesado, que é muito infinitamente maior do que o mercado brasileiro, a gente precisa ser muito prudente nas coisas que a gente faz. Então, a gente segue umas regrinhas aqui do mercado americano. Então, qual que é a primeira regrinha? A primeira regrinha é sempre o verde com verde. Basicamente, o que é o verde com verde? A gente aguarda a segunda barra. A segunda barra, ela é verde em relação à primeira barra? Sim.
Então, significa que tem uma continuação de um movimento de alta. Então, a segunda barra também é verde, mostrando uma continuação de um movimento de alta. Pô, show de bola. O que que eles observam? Vermelho com vermelho só se fosse uma operação de venda, então não é o caso. Eles verificam a posição das médias. Então ele vê tanto as médias brasileiras, o brasileiro gosta muito de operar essas médias, às vezes é uma 8 exponencial, às vezes é uma 20 aritmética, às vezes é uma 50 aritmética, mas na maioria do mercado financeiro, a maioria usa 229, salvo alguns que usam uma média de 5, 8, mas entra dentro do desvio padrão. Então, ele sempre verifica a posição das médias. Então, ele vê como que o institucional brasileiro está posicionado, inclusive o americano. Ele verifica o volume. Então, quando ele verifica o volume, ele dá uma olhadinha aqui na parte de baixo. E aqui é o segredo. O volume da barra 2, aquela barra pequenininha, ela precisa ser menor que o volume da barra 1. O volume da barra 2, ela precisa ser menor que o volume da barra 1. Ela não pode ser nem igual e nem maior que o volume da barra 1. Então, isso aqui é uma informação muito preciosa. Se você quiser printar, tirar uma fotinho aí, ó, tira. Então, o volume da barra 2, tem que ser menor que o volume da barra 1. Se eu tenho essa configuração, para o americano, tem todas as regras para ele operar. Então, ele tem autorização de compra e costuma comprar muito pesado. Visto isso, tem duas entradas que eles costumam fazer. A primeira é uma entrada clássica. Eles já colocam uma compra na máxima do candle de número 2. Não é a mercado, é na máxima. Então, onde que ficam as ordens, né? A ordem de entrada fica nos extremos ou no primeiro pullback. Então, como é um extremo, o extremo é no candle 2 e a máxima do candle 2. Então, aqui eles vêm e colocam uma ordem de compra. Eles utilizam um stop curto pelo fato de operarem com a mão muito pesada. Então, eles utilizam um stop de 150 pontos do índice e 5 do mercado de dólar. Isso eles são parecidos com o mercado brasileiro. Tá? Qual é o alvo? Comprei aqui. Até onde eu posso carregar essa posição? O alvo é sempre a barra que te dá a condicional. O que isso significa? É sempre a barra que começou o movimento. Então, a barra 1 foi a barra que começou o movimento de alta. Então, é ela que eu vou projetar. Então, eu vim aqui do lado direito, eu tenho a ferramenta projeção de Fibonacci. Eu saio da mínima do candle 1, máxima do candle 1, e eu tenho 3 alvos de Fibo. Ou seja, 3 possíveis alvos que o índice pode atingir. O primeiro alvo é a retração de 61,8. O segundo alvo é a retração de 100%. E o terceiro alvo é a retração de 61,8. Então fica mais ou menos assim, dando um zoom para você. 61,8, 100% e 61,8. O que o americano faz? No alvo de número 1, ele costuma, neste caso, ele costuma fazer uma parcial de 50% dos lotes dele. Tá? Ou seja, ele comprou, sei lá, 2.000 contratos de índice futuro. Ele vai vender 1.000 no primeiro alvo. Você, num futuro próximo, comprou 100 contratos de índice, vai vender 50. Você que está começando, vai começar com 10 contratos, você vai vender 5. Então, eles têm o hábito de fazer uma parcial de 30% no primeiro alvo. No segundo alvo, eles têm a prática de fazer uma parcial de 20% do que restou. Ou seja, 50 no primeiro, mais 20 no segundo, totalizando 70% das ordens, e eles costumam encerrar no alvo de número 3. Então, exatamente assim que eu estou falando para você. Então, o lote mais pesado, aquele que traz mais lucro para o banco, é no primeiro alvo. Eles desovam 50%. No alvo de número 2, 20%. No alvo de número 3, ele encerra. Para a conta ficar fácil, vamos supor que você entrou com 10 contratos de índice. Você vai vender 5 no primeiro alvo, você vai vender 2 no segundo alvo e o restante você vai levar até o terceiro. Ok? Seguindo exatamente o padrão americano. O candle de número 3
ele acionou o gatilho de compra. Então, o que o americano faz? Acionou o gatilho de compra, o mercado subiu 80 pontos, ele vem aqui e coloca o stop no break-even, porque ele opera com lotes extremamente pesados. Então, o banco também mexe o stop, com certeza. A partir de quantos pontos o banco sobe o stop? A partir de 80 pontos. Então, se você tem uma dificuldade em mexer o stop, mexe o stop antes da hora, como que o americano faz? Opera mercado brasileiro, pegou a ordem do gringo, sobe 80 pontos, stop no 0 a 0. Marquinhos, se voltar e pegar o stop no 0 a 0, tá tudo bem, o banco não vai fazer nada. Ele foi estopado no 0 a 0. E se o mercado for, ele vai desenvolvendo essa operação.